Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma edição do Manhãs com Esperança. E o tema dessa manhã que eu gostaria de conversar com você é sobre Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus, a esperança que o nosso coração procura. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, ao Manhã com Esperança. Estão juntinhos comigo e eu agradeço a presença de cada um de vocês. Aqui nós abrimos a Bíblia diariamente, todos os dias, para podermos aprender juntos mais sobre o Senhor Jesus e também fortalecer a nossa fé. Bem, eu estou realmente muito alegre em ter você aqui para começarmos mais este dia na presença do nosso Deus. E antes de você se preparar, antes de você sair para o trabalho, estudar ou cuidar da casa, cuidar da família, eu quero convidar você a reservar alguns minutos para poder ouvir a palavra de Deus. Ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã. Você concorda comigo que todos nós temos as nossas necessidades no dia a dia? Nós precisamos de muitas coisas. Precisamos da nossa saúde, precisamos do nosso trabalho, do nosso emprego. Precisamos cuidar com carinho, com amor aquele a quem nós amamos. Mas existe uma necessidade que muitas das vezes ela passa despercebida. Nós não notamos que é a necessidade que nós temos de um relacionamento com Deus. A nossa alma precisa ter contato com Deus. Precisa ter um relacionamento com Deus. E hoje nós vamos descobrir o porquê que Jesus disse: eu sou o pão da vida. E essa declaração, ela pode transformar completamente a maneira como nós lidamos com a vida, como nós enxergamos a vida. O texto bíblico que eu quero compartilhar com você nessa manhã se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Se você tiver sua Bíblia, pode me acompanhar aí na sua Bíblia, ou então acesse o celular, se você tem a Bíblia instalada. O próprio Senhor Jesus foi quem disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Vamos procurar entender essas palavras do Senhor Jesus. Havia uma multidão seguindo Jesus. E o Senhor Jesus percebeu que aquela multidão estava
muito preocupada apenas com o alimento para o corpo. Então, em seu ensinamento, o Senhor Jesus conduziu aquelas pessoas para uma verdade muito maior. Deus, Ele alimenta o nosso corpo, Ele cuida de nós. Mas Deus, Ele não deseja apenas alimentar o nosso corpo. Ele deseja restaurar a nossa vida, mudar a nossa vida, mudar o nosso coração. Pouco antes destas palavras, o Senhor Jesus já havia realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E durante aquele milagre, a multidão ficou impressionada. Tão impressionada que no dia seguinte voltou para procurar Jesus. Mas o Senhor Jesus percebeu que muitos o buscavam apenas porque haviam se alimentado dos pães e dos peixes, apenas porque haviam saciado a sua fome. Então o Senhor Jesus lhes mostrou que existia algo muito mais importante do que o alimento para o corpo. O pão que nós nos alimentamos alimenta o nosso corpo por algumas horas, tira a nossa fome, mas depois a fome volta. Nós precisamos nos alimentar de novo. Mas existe uma fome que o alimento não resolve, que é o desejo da nossa alma de ter um relacionamento com Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus declarou: eu sou o pão da vida. O que Jesus estava dizendo com essas palavras? Jesus estava dizendo que somente Ele pode satisfazer a necessidade mais profunda do coração humano. Somente Jesus. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas procuram preencher o vazio de muitas maneiras. Alguns acreditam que serão felizes quando tiverem muito dinheiro. Outros pensam que um novo relacionamento resolverá tudo. Há quem procure um sentido no trabalho, nos bens materiais, no reconhecimento, na fama. E muitos conquistam tudo isso. Mas depois de conquistar tudo isso, muitos continuam sentindo que falta alguma coisa. Por que essa sensação? A resposta é simples. Porque nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. É para isso que Deus nos criou. Mas lá no jardim, essa comunhão foi quebrada. E enquanto essa comunhão não for restaurada, nenhuma conquista consegue trazer para o nosso coração a verdadeira paz. Imagine uma pessoa com muita sede, mas com muita sede. E por perto ele não encontra água pura para beber.
ele está em uma ilha e ali ele encontra somente a água do mar. Então ele pensa em matar a sua sede com aquela água. Todavia, quanto mais ele bebe daquela água, mais sede ele tem, mais sede ele vai sentir. Não porque a água seja pouca, mas é porque ela não é pura, ela não pode acabar, saciar a nossa sede. Assim também acontece com tudo aquilo que nós tentamos colocar no lugar de Deus. Pode dar prazer, pode nos satisfazer por algum tempo, mas nunca vai satisfazer completamente a nossa alma. Por quê? Porque somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Somente o Senhor Jesus Cristo pode realmente nos satisfazer. Isso é o Evangelho. Essa é a boas novas de salvação. Sabe, o maior problema da humanidade não é a crise econômica. Não é a violência, não é a doença. Tudo isso é consequência de um problema ainda maior. Tudo isso é consequência da queda do homem, do afastamento do homem da presença de Deus. Consequência do pecado. A Bíblia diz que o pecado separou o homem da presença de Deus. Mas Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho único a este mundo para morrer em nosso lugar, com o objetivo de buscar e salvar aquele que se havia perdido. O Senhor Jesus viveu neste mundo sem pecado, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele pode, pela graça, pelo amor, nos oferecer perdão, vida eterna a todos aqueles que creem nele, a todos aqueles que confiam nele. É por isso que Jesus pode dizer: quem vem a mim jamais terá fome. Quem vai a Jesus jamais terá fome. Talvez você tenha entrado nessa live pensando apenas em ouvir mais uma mensagem. Mas Deus conhece o nosso coração. Conhece os nossos sonhos. Deus conhece nossas preocupações. Deus conhece todas as nossas perguntas, todas as nossas dúvidas. E Ele sabe exatamente de tudo aquilo que você precisa. Talvez você tenha buscado paz em muitos lugares, mas Jesus continua dizendo, convidando: vinde a mim. Esse é o convite que Jesus faz. Vinde a mim. Vai a Jesus. O Senhor Jesus, Ele não rejeita a quem se aproxima dele com sinceridade e arrependimento. E hoje pode ser o começo de uma nova vida, uma nova caminhada na presença de Deus.
Não, eu não estou falando apenas de uma caminhada baseada em religião. Não. Eu estou falando de um relacionamento pessoal, um relacionamento vivo com Cristo. E se você deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã, então converse com Ele, onde você está, onde você estiver. Entre na presença dEle agora, converse com Ele, fala com Ele dos seus problemas, seus sonhos. Confesse a Ele seus pecados. Faça isso com sinceridade, busque a presença de Deus nessa manhã. Deus, Ele não vai recusá-lo. Deus vai ouvir toda oração sincera. Aquela oração que vem do nosso coração. E Ele promete receber a todo aquele que vem até Ele com fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vida com propósito, uma vida plena na presença de Deus. Amém? Antes de nós terminarmos, eu gostaria de te convidar para que a gente possa buscar juntos a presença de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós reconhecemos que muitas vezes buscamos satisfação naquilo que não pode preencher o nosso coração. Mas hoje queremos nos voltar para Ti. Senhor, perdoa nossos pecados, fortalece a nossa fé e nos ajuda, nos orienta para que possamos viver uma comunhão contigo. Que cada pessoa que está nessa live, neste momento, Senhor, encontre em Ti o verdadeiro pão da vida, o verdadeiro alimento. Abençoa, Pai, a cada um nessa manhã. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero deixar uma frase para você guardar com você durante todo este dia. Sabe, o mundo oferece muitas coisas na tentativa de ocupar o coração. Jesus oferece aquilo que realmente pode transformar o seu coração. Leva isso com você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no seu trabalho, sua família, e que o Senhor Jesus Cristo possa ser o centro da sua caminhada. Que todos os seus propósitos possam estar firmados de acordo com a vontade do Senhor. E que você tenha um dia cheio de paz, a paz que somente o Senhor pode nos conceder. Amém? Bem, eu te convido mais uma vez, amanhã, às 7 horas da manhã, se Deus permitir, nós estaremos com Manhãs com a Esperança, trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus. Amém? Vamos